Olá, vamos falar sobre potencial de membrana. O nosso objetivo com esse trabalho é auxiliar a aprendizagem dos alunos do ensino médio no conteúdo de potencial de membrana. Toda célula é carregada negativamente em seu interior e positivamente em seu exterior. O potencial de membrana é determinado pelo potencial de fusão de Na positivo e K positivo, pela permeabilidade da membrana, pelo potencial eletrogênico da bomba de Na positivo e K positivo. O potencial de difusão de Na positivo e K positivo, temos que ver a força química, que é a diferença na concentração de Na positivo e K positivo. Como o meio mais concentrado por íons é o extracelular, a tendência de Na positivo é entrar com mais facilidade no meio intracelular e K positivo sair para fora da célula. Força elétrica, cargas iguais a positivo, negativo, se repelem. Cargas opostas, positivo e negativo, se atraem. Por força química, o potássio, K positivo, sai da célula e o meio intracelular fica negativo. Entretanto, a força elétrica age e controla o fluxo do K positivo, mas ainda assim a força química sobrepõe a força elétrica. Permeabilidade de membrana, temos a pouca permeabilidade aos íons sódio e 100 vezes permeabilidade aos íons de potássio. A proteína que faz o transporte desses íons são carregados negativamente. Agora, sobre o potencial eletrogênico da bomba de Na positivo e K positivo, produz uma eletronegatividade na parte interna da célula e uma eletropositividade na parte externa da célula. A passagem desse íon é feita por meio de canais na membrana e esses necessitam de estímulos. Como ocorre na membrana excitáveis das células musculares e dos neurônios. A cada 3 íons de sódio que saem da célula, entram 2 íons de potássio. Por existir uma diferença de potencial na membrana celular, a membrana é dita polarizada ou em repouso. Agora, sobre potencial de ação, vamos falar sobre a despolarização. Há uma abertura dos canais de Na positivo e o potencial na membrana se torna mais positivo do que está no potencial de repouso. No exemplo do neurônio, a face interna da célula fica positiva e a face externa da célula negativa. A repolarização, a célula fecha o canal de potássio e abre o de sódio. Assim, a face interna volta a ficar negativa e a face externa positiva. Assim, a ativação da bomba de sódio. Se o potencial de membrana se torna mais negativo do que já está no potencial de repouso, a membrana é dita hiperpolarizada. Isso porque a quantidade de potássio que começa a sair da célula por um curto período de tempo é superior ao que deveria sair. O neurônio em repouso sem sinalização tem uma voltagem em sua membrana chamada de potencial de repouso de membrana, ou simplesmente potencial de repouso. O potencial de repouso é determinado pelos gradientes de concentração de íons na membrana e através de sua permeabilidade para cada íon. Em um neurônio em repouso existe o gradiente de concentração na membrana para Na positivo e K positivo. Os íons se deslocam de acordo com seus gradientes através de canais, ocasionalmente uma separação de cargas que se resulta no potencial de repouso. Na maioria dos neurônios em repouso, a diferença de potencial ao longo da membrana é em torno de 30 a 90 VM. Um VM é equivalente a 1/1000 de 1 volt. Com o interior da célula mais negativo do que o exterior, todos os sinais eletrônicos que o neurônio usa para se comunicar são despolarizações ou hiperpolarizações do potencial de repouso da membrana. Videoaula produzida por alunos da UFM do curso de Ciências Biológicas 2020.2. A equipe são Axiane, Bruna, Gregório, Romário e Thiago. Organizador, professor Vandilson Rodrigues. E os colaboradores são Samira e Márcio.